CBN e o seu trabalho, com Ana Paula Talceda. Olá, Ana, bom dia. Olá, Fernanda, bom dia a você e aos ouvintes da CBN. Olha, Ana, hoje a gente tira a dúvida aqui do ouvinte Fabrício, que é um pesquisador do direito, não é mesmo? Olha, que interessante, né? E ele, olha só, é complexo, tá? Mas eu vou tentar falar que você me corrige. Tá. Ele diz o seguinte, ele quer saber qual é a convenção da OIT que está relacionada aos domésticos e que foi ratificada pelo Brasil em junho do ano passado. Ele deve ser pesquisador mesmo. Pesquisador ocupado com essas questões do trabalho doméstico no Brasil. Por quê? Em princípio, não há nada que justifique que um empregado doméstico tenha menos direitos que um empregado comum, sabe, Fernanda? Essa é a grande verdade. Daí, as convenções internacionais da Organização Internacional do Trabalho, quando elas são editadas, elas passam por um processo que é resultado, assim, de longas discussões e reflexões. Só tentando, assim, explicar esse panorama para quem não é pesquisador atingir o que a gente está falando, né? Alcançar o que a gente está falando. Em março de 2008, a OIT, que tem um conselho de administração, resolveu esse conselho de administração colocar num tema, esse tema na agenda da conferência da OIT. Daí, em 2010, a conferência da OIT realizou a primeira discussão sobre esse tema e decidiu aprofundar em 2011 o tema dos trabalhadores domésticos no mundo inteiro, com a finalidade de adotar uma convenção e uma recomendação que acompanha essa convenção. Essa convenção, ela é de número 189 e a recomendação é de número 201. O que foi que aconteceu? Aconteceu o seguinte: delegados do governo, em junho do ano passado, delegados de governos, né, empregadores e trabalhadores participaram dessa conferência número 100 da OIT e foi adotado no dia 16, pela primeira vez na história, normas de trabalho internacional que se destinam à melhoria de condições de vida de dezenas de milhões de trabalhadores e trabalhadoras domésticas no mundo. O que essa convenção veio trazer de novo? Ela prevê, junto com a recomendação, porque convenção é diferente de recomendação, né? Convenção é a norma, recomendação é uma orientação, e isso foi ratificado pelo Brasil. O que significa isso? E num processo de soberania, o Brasil assumiu o compromisso internacional de colocar essas normas para serem respeitadas internamente. Para quê? Prevendo que os trabalhadores domésticos eles têm os mesmos direitos básicos que os outros trabalhadores. E daí isso inclui os horários de trabalho, o descanso semanal de pelo menos 24 horas, porque aqui no Brasil já tem, e um limite para pagamento em espécie, em dinheiro, que não seja só em utilidade, em comida, em casa e nada disso, que também já tem lei no Brasil. E, além disso, os princípios aos direitos fundamentais do trabalho, incluído a liberdade de associação e negociação coletiva, né? A convenção é um tratado internacional que vincula o país, Estado-membro que o ratifica, e a recomendação ela só dá orientação mais detalhada sobre como essa convenção vai ser implementada. Então, é a Convenção 189 da OIT e Recomendação 201. Agora, para o que interessa a gente em relação ao Brasil, independente dos interesses específicos do Fabrício. Aqui no Brasil, a gente tem uma discussão super interessante. Nós temos no Brasil em torno de 223 mil trabalhadores domésticos, o que representa 17% da população feminina ocupada, segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, viu, Fernanda? E no mundo é 53 milhões de pessoas. 117 países parece que ratificaram essa convenção. E especificamente no Brasil, essa convenção pode trazer uma mudança de quê? Em relação à limitação da jornada diária do trabalhador doméstico no Brasil. Porque ele não tem limite. Hoje, se você quiser que sua empregada doméstica trabalhe 24 horas por dia, você pode impor isso para ela. Não é razoável. Ela vai, lógico que se envigar como qualquer pessoa oprimida, cedo ou tarde. Mas hoje não existe limite diário da jornada de trabalho de uma empregada doméstica. A gente fixa isso por contrato. E daí, depois dessa convenção, o Brasil, ele assumiu o compromisso de ratificar isso. Então, tem duas coisas. Isso pode gerar um processo político, como está gerando, de profissionalização da categoria doméstica no Brasil, ou, se a gente tiver uma boa formação nos cursos de direito, os novos e os antigos juízes do trabalho já podem aplicar a Convenção 189 da OIT para limitar a jornada diária
a 8 horas por dia ou 44 semanal. Entendeu, Fernanda? Entendido. Então, isso é o que vai trazer, assim, de novo no mundo jurídico do Brasil. Isso é o que vai trazer de novo. Agora, isso pode ser visto, o que é um equívoco, só como um ato político do Brasil a longo prazo, ou a médio prazo, ou a curto prazo, como pode ser visto pelos profissionais do direito, principalmente os agentes políticos, juízes e os advogados preparados para, nas suas iniciais, já cobrarem que qualquer empregada doméstica que trabalhe mais de 8 horas receba hora extra. Porque hoje, mesmo a nossa Constituição brasileira, que é tão louvada pelo mundo inteiro, não previu o limite diário. E isso, humanamente, é algo indefensável, porque eu não sei se alguém que nos ouve já trabalhou 12, 14 horas, como é a realidade de empregadas que dormem em casa. Uma hora alguma coisa vai dar problema. Mas, Ana, a partir do momento que o envolvimento o envolvimento do Brasil, né, nessa deliberação, passa a ser regra ou não? Passa a ser regra, é lei. É lei. Ela entra pelo parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição. Ela pode ser aplicada como lei. O problema, Fernanda, é a formação dos cursos de direito no Brasil. Nós ainda temos cursos de direito extremamente positivistas, numa visão assim antiquada, como se as pessoas só fossem preparadas para leis que são originárias do próprio país, para leis nacionais. Raros são os professores que em sala de aula atentam às pessoas que normas internacionais ratificadas no ato de soberania pelo Brasil têm validade e eficácia jurídica e, portanto, pode ser aplicado. Entendeu? Entendi. Então, por isso, tanto os advogados, porque quem provoca o juiz é o advogado, minha amiga. O juiz, ele está lá, ele vai dar a sentença e, normalmente, ele tem já uma visão estabelecida sobre determinados conflitos ou temas. Quem vai provocar é o advogado. Então, o advogado preparado, que tem uma empregada doméstica que trabalha 10, 12 horas como cliente dele, ele pode pedir o pagamento disso como hora extra. Ou, mesmo que não peça, o juiz pode fundamentar, quer dizer, se pedir a hora extra, mesmo que não seja com base na Convenção 189, o juiz pode dar com base na Convenção 189. Hoje existe esse espaço. Antigamente era sobre a inconstitucionalidade do dispositivo que dizia que empregada doméstica não tinha direito à limitação diária da jornada. Hoje, com base na 189, você já consegue fazer isso com mais tranquilidade, né? Agora, lógico que isso não é do interesse da classe média. A gente também tem que ser franco, né? A classe média tem pavor disso. Apesar do que, na prática, poucos hoje em dia usam o trabalho da empregada doméstica por mais de 8 horas diárias, salvo aquelas que trabalham em casa. Salvo aquelas que trabalham em casa. E aí a gente brinca, né, que toda pessoa que é subjugada e oprimida, uma hora ela vai se rebelar. Porque o estado de necessidade é que te faz aceitar tanto isso, né? A gente tem mania de dizer que a casa da gente é maravilhosa e que a empregada doméstica tem que dar graças a Deus porque trabalha lá, mas a gente não quer fazer o que ela faz, né? Então, lógico que essa pessoa que está sendo subjugada ou está sendo por um estado de necessidade colocada para trabalhar mais do que 8 horas por dia, uma hora ela vai se rebelar. E aí vai ser o beliscão no filho, vai ser... Ai, não. Não. Como é que é o nome? O Ajax na comida... né, o cabelo caído não sei aonde, porque não adianta, Fernando, o ser humano ele se opõe. Há várias maneiras, lógico que a gente não está dizendo aqui que isso é certo, muito pelo contrário, tem que ser punido. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que não adianta a gente pensar que a gente vai oprimir uma pessoa porque não existe embasamento legal, porque direito é bom senso. Direito é bom senso, minha amiga. Coloca você para trabalhar 14 horas por dia para ver se até sua voz não fica diferente no final. Você vai falar, prezado ouvinte, numa leseira, numa canseira, vai te passar um monte de questões desapercebidas, porque não tem quem aguente. Então, o direito é bom senso. Entre pessoas de boa fé, o judiciário não precisa intervir, entendeu? Entendido. Então, esse pesquisador, ele trouxe uma coisa que a gente já faz discussão na academia, mesmo que seja cortado na nossa própria carne, porque existe essa relação de conveniência nossa na realidade cultural brasileira, mas que é fato. Nós temos essa Convenção 189 da Organização Internacional do Trabalho e a Recomendação 201, que diz como é que deve ser implementado esse tratado internacional, que o Brasil resolveu ratificar e, a meu ver, corretamente e tardiamente. Já beliscaram seu filho? Eu já Jogaram tive a um jaca na sua problema comida? parecido, mas graças a Deus eu não coloco elas para trabalharem tanto, entendeu? Eu não faço isso, tá, minha amiga? Eu não faço. Mas eu já tive um problema mesmo sem fazer. Mas isso fica para um dia onde a gente estiver tomando um espumante e chorando juntas as dores e as alegrias por ser uma patroa, uma empregadora doméstica. Tá certo, Tá Ana. bom? Aceita o convite. Fica com Deus. Até beijo. quarta que vem. Até quarta que vem. Tchau.